Se amanhã você vai mudar a sua vida e você responde desse jeito, eu falei, bom dia! Desse jeito você não vai passar nem pelas barreiras que vão ter aí daqui para você assumir no campus AC Simões. Eu quero um bom dia de campeão, de vencedor, de aprovado, não de nomeado. Porque aqui eu não trabalho com aprovação, eu trabalho com nomeação. Ok? Gente, preste atenção. Vamos lá. Pá e bola. Em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que este momento é um momento extremamente decisivo. É aquele momento que a dúvida, que a incerteza, que o medo, ele não pode estar com vocês agora. Porque se vocês saíram de suas casas e vieram para cá, primeiro, vocês fizeram a escolha certa. E segundo, você tem que acreditar em cada palavra e em cada pontuação que vai ser dita hoje. Porque se você tiver com qualquer dúvida, e também outra coisa, aos 45 do segundo tempo, não é momento de vocês estarem procurando chifre na cabeça de cavalo. Você tem que entender que uma revisão de véspera, de uma maneira geral, é boa e a premonição do Sidão é excelente, porque coloca teu nome no diário oficial. Essa não é a primeira, não é a segunda, e eu estou falando isso não é por achismo, é por resultados. E pode ter certeza, quando vocês pegarem a prova amanhã, e aí eu vou falar por mim, de administração pública, você vai olhar, puta merda, esse Sidão é mesmo louco. Porque a prova vai estar exatamente o que eu falar agora, tá certo? Só isso, velho. Agora, se entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, fala aqui com as meninas quanto é que tu pagou, eu quero que você suma da minha frente. Estou falando a verdade. Está autorizado a devolver o dinheiro. Quem tiver uma dúvida, pode devolver. Porque aqui, eu só quero resultado. Beleza? Então vem para cima de mim. Vem! Olha só, garotinho. Gente, amanhã é o seguinte. O papo é reto e o negócio é assim. Copeve. Aqui a gente vai falar de outra banca, é Copeve. Amanhã é Copeve, que quando você abrir esse caderno, na verdade é esse caderno que você vai abrir, você já está tendo antecipação. Copeve, quando coloca administração pública, presta atenção. A administração pública que a Copeve cobra em suas provas, ela é uma divisão. Olha só. Ela tem uma primeira abordagem, que é a administração pública. Só que essa administração pública, que é a primeira abordagem, ela tem a segunda abordagem, que é saindo do bebê da administração pública e querendo crescer. E o que é o querer crescer aqui? É quando ele começa a dar passos do direito administrativo. Passos. Eu não falei ainda do direito administrativo. E, por fim, ela propriamente, ela vai e cresce. Então, aqui ela é o bebezinho do direito administrativo. Aqui ela já se tornou adulta. E aí, na fase adulta, ela tem o direito administrativo propriamente dito. Sidão, eu vim para o aulão de véspera. Não, você veio para a premonição. Então, se eu estou botando isso aqui, você presta atenção. Isso eu quero dizer para vocês o seguinte, meus queridos. Amanhã, você vai ter, sem sombra de dúvidas, 80% da sua prova aqui. E 20% ela vai se ater ao direito administrativo. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Quando eu falo administração pública propriamente dita, esperem a evolução da administração pública. Aquilo que eu tanto bati e que tanto vocês já estão cientes. A evolução da administração pública é aquele joguinho de quê? Patrimônio, burocrático e gerencial.
Mas, Sidão, eu olhei a prova de Marechal e não caiu isso. Sabe por quê, filho? Porque você está indo para um concurso nível federal. Pode buscar todas as estatísticas dos institutos federais, das universidades, ou da universidade que é o FAO, para ver se em todas ele não colocou isso. E não é uma vez só, não. São em todas. E não é apenas uma questão. Pode esperar no mínimo duas. E é por isso que eu bato tanto na tecla. E é por isso que se você errar, diga que nem me conhece. Quando eu falo da administração pública... E outra, gente, esta porcaria aqui vai te dar 15 pontos. Aí tu tá... Porque esquece o mundo, rapaz, aqui dentro, pai. Já chega assim, mesmo, na pressão. Viu? Bom dia, não. Bora embora. É tabuada aqui. Olha, patrimônio, burocracia e gerencial. Filho, falar em patrimônio, lembre-se, figura do rei. Acabou. Se é a figura do rei, lembre-se, se é rei, não há segregação de público e privado. Boa. Quando a gente fala em burocracia, palavra-chave centralização. E o que foi a centralização? Foi o combate do patrimônio. Quando falar em patrimônio, lembre do todo-poderoso rei. Quando falar da burocracia, lembre do todo-poderoso Vargas, mão de ferro. Característica aqui da burocracia, alta centralização. Saindo da burocracia e indo para gerencial, quais as palavras marcantes? Descentralização. Olha só, descentralização. Descentralização veio em combate ao quê? A alta centralização, que foi necessário para o rompimento. É o rompimento, gente? Que existiu um rompimento entre um modelo e outro? Não, existe evolução. O examinador vai dizer o tempo todo que houve rompimento. Não se houve rompimento de um modelo de administração para o outro, e sim evolução. E a evolução deu por conta de quê? Da necessidade de melhoria. Então, não quer dizer que tudo era ruim ou que tudo era bom, mas o que foi feito era necessário. E o combate na burocracia, aqui, que fez surgir o gerencial, foi a alta centralização, onde o foco na burocracia não era em quê? Não era no cliente, não era no resultado, e sim nas tarefas. Entenderam? Então, o cara teve, peraí, para acabar com o rei, eu tenho que ser forte em quê? Na centralização. Só que a centralização engessou o Estado brasileiro. E quando engessou o Estado brasileiro, houve a necessidade de expandir o Estado. E na expansão, houve a necessidade de combater a centralização. Aí onde surge o gerencial. O gerencial surgiu pela necessidade da descentralização. Beleza? Só que observe, Sidão, hoje, o modelo da administração pública é qual? É esse aqui, gerencial. Hoje o modelo é esse. E qual é o foco no modelo da administração pública atual, gerencial? O foco é em quê? No cliente. Lembre-se. Vargas. E aqui? E aqui? Brest. Margaret Thatcher. Não sei escrever, não. Você não vai fazer prova discursiva, é só saber. Margaret Thatcher é ela. É uma figura que teve a importância muito grande. Só que quando essas figuras, bastidores dessas figuras, as duas que eu citei, tá, são figuras que fizeram a introdução do modelo gerencial. Mas só quem que ficou evidenciado à época? Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época. Isso tudo já serve para vocês resolverem várias questões. A questão, na pior das hipóteses, aparece uma, tu já gravou. Isso, cara, é como eu te falei, isso aqui vai estar amanhã na tua prova. E aqui tu já vai acertar, no mínimo, uma questão. Só que eu falei para você, assim como existiu o modelo de administração pública patrimonialista, foi para o burocrático e o atual gerencial, aí eu disse para vocês o seguinte, a administração pública surgiu e evoluiu assim. E disse que a Compeve gosta de cobrar assim. Eu acho isso muito massa, porque ela contextualiza o entendimento do direito administrativo. Ela busca da origem do direito administrativo até o produto fim do direito administrativo. Vocês irão entender o que é. Saindo desta parte aqui, a parte 2 do BD já não fala do patrimônio, já não fala da burocracia,
e ela passa a ter como referência a figura de quê? Gerencial. E quando eu falo da figura gerencial, aí, meu amigo, eu digo o seguinte, se não, dentro dos 80% que você falou, tem muita coisa aqui? Tem. Só que na abordagem da gerencial, que é esse segundo ponto que a Coppev gosta, o que é que ela vai cobrar para vocês? Ela vai cobrar o seguinte, esse gerencial aqui, ele parte do princípio de quê? Da organização da administração pública. E quando eu falo da organização da administração pública, meus queridos, o que é que eu tenho que entender? Que essa administração pública, ela é organizada. E ela é organizada de que forma? Ela é organizada através dos seus critérios. Você tem os critérios do quê? Subjetivo e critérios do quê? Objetivos. Ok? Então, dentro dessa organização, do que são critérios subjetivos e do que são critérios objetivos, que é justamente esse segundo ponto aqui, que é quando você começa a dar ênfase ao gerencial, e você começa a entender que essa administração pública ela é organizada, e se ela é organizada em dois aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, quem faz, e segundo, é o que ela faz. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Estou acompanhando aqui também, viu, Everton? Tem alguma dúvida aí? Show de bola. Vamos lá. Então, o que é que a gente tem? A gente tem estas características. Quando eu falo da organização da administração pública, modelo gerencial, que é organizada nesses dois aspectos, eu entendo que quem faz a administração pública, e se tem alguém que faz, tem o que ela faz. A porta aí, vocês encostam, por favor? Eu falo baixinho, eu sou acostumado a dar aula de domingo, que eu estou sozinho no prédio, e aqui é o quê? Quem faz? E aqui é o quê? O que faz. Show de bola. Se não, quem faz a administração pública? São os agentes, são as entidades e são o quê? Os órgãos. Esses são quem faz a administração pública. E se tem quem faz, tem o que ela faz. E o que é que ela faz? Picarete, o que faz? Ela simplesmente tem o cunho de atividade o quê? Administrativa. Só que quando eu falo atividade administrativa, eu estou falando disso de maneira genérica. E quando eu falo de maneira genérica, é importante você entender que quais são essas funções. O que ela faz em termos de função? Aí você coloca, ela presta serviço público? Presta. Ela tem intervenção econômica? Tem. Ela aplica o poder de polícia? Sim. Então, tudo isso é o que ela faz, que é uma relação de critérios de administração pública. Outra coisa extremamente importante que você vai ter, com certeza, na sua prova, é que quando você tem esse aparato geral aqui, a gente tem uma ideia que também está nesse elemento aqui. Olha só, para a gente fechar aí para as questões, essa bisurada. Qual é o fechamento disso tudo aqui? Pô, Cidão, se eu tenho um modelo gerencial, esse modelo gerencial ele traduziu os critérios que organizam a administração pública, em quem faz e o que faz, critério subjetivo e objetivo. A gente observa o seguinte, diante desse exposto, é importante a gente entender que existe algo referencial no gerencial. E aí eu vou o quê? E falo isso aqui. Eu tenho os critérios constitucionais. Esses critérios constitucionais são aquele bebezinho aqui que eu falei para vocês. Só que esse bebezinho tem nome em prova. Esse bebê tem nome. E qual é o nome que é dado? O quê? Os princípios que estão implícitos na nossa Constituição. Por incrível que pareça, senhores, toda questão, toda prova Coppev de Serviço Público Federal, os caras usam os princípios. Aí, se não só usa no médio, acaba de ser idiota. Que a porcaria do edital é o mesmo. O critério constitucional do LIFE é do médio e é do superior. Sabe a única coisa que pode mudar? É apenas a forma dele perguntar. Aí já não é direito, aí é português. Aí não é comigo. É com a professora Luciana daqui a pouco.
Beleza? Mas é bobagem. Bobagem. Então, esse bebezinho aqui cai pra cacete com essa relação dos princípios constitucionais. Ora, ele vai numa questão muito chula, que isso aqui enquadra sobre o princípio de publicidade. Ora, ele dá uma ampliada um pouco contra uma situação, problema, e pede para você classificar corretamente que tipo de princípio seria. Será que o agente público ele imputou no princípio da publicidade? Será que ele imputou no princípio da legalidade? Enfim, esses princípios são princípios constitucionais que você tem que ficar esperto. Todos esses princípios. E aqui é o quê? É a administração pública enquanto fatos históricos? Não, é enquanto bebezinho. Ela está nascendo por direito administrativo. E observe, senhores, que quando eu tenho essa abordagem aqui, eu também tenho uma outra que despenca, que é o quê? O abuso de poder. Só que o aluno é raça peste, o concurseiro é raça peste. Abuso de poder é o quê? É só polícia? É só polícia? Você é administrador, você é contador, você não pode inferir no abuso de poder? Claro que sim. Isso vai estar na tua prova. O abuso de poder, que era, só que não era essa palavra tida, não existia nem essa palavra verdadeiramente. Abuso de poder. Isso não, então quer dizer que o abuso de poder existia aqui. Cadê? O examinador pode perguntar isso. O abuso de poder existia no patrimonialismo? Sim ou não? Não. Meu irmão, nessa época, se o examinador colocar no patrimonialismo existia nepotismo e corrupção, você vai dizer que não. Porque não existia, ali era normal, pai. Eu dei 2 dicas de ouro. Mas se não, que absurdo. Se é absurdo, não é da sua conta, mas se cair na prova, escuta o que eu falei. Ele vai dizer para vocês que o nepotismo e corrupção eram situações ilegais. Não eram o patrimonialismo. Não eram. Então, fiquem ligados. O abuso de poder, ele só surgiu quando da evolução da administração pública. E ficou verdadeiramente cravado agora no gerencial. Que a gente tem, enquanto agente público, a relação do abuso de poder, que é palavra gênero. Dela vai decorrer o quê? Desvio de finalidade e o quê? Excesso de poder. Lembra? Desvio de finalidade, o cara está dentro da sua competência. O excesso de poder, o indivíduo está o quê? Fora da sua competência. Competência é o quê? Eu sou administrador da Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho competência de verificar se o aluno... isso não é decente, cala a boca, entenda a porcaria. O aluno, para você entender melhor essa porra. Você tem que verificar se o cara está com a CNH dele, ok? É tua função, cara. O cara chegar lá, apresentar o documento, você vai dizer, não, porque, olha, vou lhe multar. É sua função? Não. Se não é sua função, você está inferindo o quê? Abuso de poder. Qual é a espécie? Desvio de finalidade? Excesso de poder, porque você está agindo fora de sua competência. Cravou. Embora. Quando a gente fala da administração pública, é extremamente importante entender que este abuso ele é combatido hoje. Antes não era, hoje é. E tem nomes específicos e tem punições específicas para vocês, se assim vocês inferirem. Só que entenda o seguinte, a passos que esse abuso é controlado, nós temos também o quê? Nós temos os poderes. Tá? Nós temos os poderes da administração pública. E quais despencam verdadeiramente em prova? Poder hierárquico, poder disciplinar e o que mais? Poder de polícia. Existe outro que corre por tabela, que é o poder o quê? Regulamentar. Pode olhar as últimas provas federais. A COPEV se saiu, os caras não colocaram. Seja médio ou seja superior. E aí o que é que você tem para fechar? Aqui e aqui. 90% os caras cobram. Por quê? Porque é fácil enganar o aluno. É fácil enganar o candidato. Mas você não. Você não. Porque eu já bati diversas vezes essa tecla. Se não, eu estou vindo agora. Vou bater só para você agora, tá? Lembre-se, cara. Poder hierárquico e poder disciplinar não são sinônimos. Primeiro entendimento. Quando você pegar uma questão que o cara falar de poder hierárquico,
Lembre-se de quê? Que tem que ter no enredo da questão a palavra ordem, a palavra fiscalizar. Quando você pegar uma questão que ele mencione o poder hierárquico, ele tem que trazer claramente, se assim não fizer, está errado. Sanções por missões. Beleza? Então são palavras-chave. Lembre-se, poder hierárquico, poder disciplinar é aplicado a uma esfera dos clientes, que somos nós. E que esfera é essa? E que esfera é essa? Qual é a esfera que tem aplicação e inferência desses dois poderes? Só um grupo. Que grupo é esse? Dos filha da puta. Funcionários públicos. A quem é submetido? Então, filha da puta, funcionário público, não é um rol muito usado no direito penal? É. Mas entenda os filha da puta, entenda os agentes públicos, que é a mesma porcaria qualquer um que tenha participação com a administração pública. Opa! O examinador vai dizer, então quer dizer que não se aplica poder disciplinar e poder hierárquico quando a relação é um particular. Eu falei isso para vocês? Se amanhã aparecer algo que eu não falei aqui hoje, esqueça, que vai estar errado. Só existe aplicação do poder hierárquico e poder disciplinar, em regra, para os agentes públicos. Mas existem exceções que o particular, que esteja o quê? Desempenhando a função, tá, ele também é aplicado o poder disciplinar e o poder hierárquico. Show de bola? Vem comigo. Sidão, e por fim, qual é o outro grupo? É o grupo do PP. Não é polícia penal, é poder de polícia. E o que é que o poder de polícia diz? Poder de polícia é a relação, ou os dois, Estado versus agente público. Quando eu tenho o poder de polícia, eu tenho o Estado, de maneira genérica, contra quem? Filho, quando eu falo particular, deixa por isso que o direito administrativo é lindo. O cara vai dando uma, quando pensa que está dando uma, está dando 10. E vocês nem sentem, porque é tão bom e intenso para vocês. Quando eu falo aqui, Estado versus particular. Aí eu digo, peraí, Sidão. Então quer dizer que você que é agente público, você não se enquadra aqui, não? Claro que eu me enquadro. Porque além de ser agente público, eu sou o quê? Um cliente. Então é aplicado para todos. Para todos. Ok? Poder regulamentar, qual é o bizu aqui? Não traz inovações jurídicas. Ele apenas dita o que você tem que fazer. Não traz inovações no ordenamento jurídico. E, por fim, a gente pau nas questões. Cara, tudo que eu falei aí, a gente vai matar aqui e você vai ficar esperto. Inclusive, quando eu for fazer agora as questões, eu vou fazer por bloco, tá? E vou dizer o porquê. Você viu que eu tive o cuidado de destrinchar aqui, como é cobrado? E aí eu vou pedir que vocês pontuem aí as questões que a gente vai fazer. E, por fim, cara, aqui sim. Aqui é o terceiro e último bloco, que é o bloco de quê? Direito administrativo. Filho, aqui, pai, bunda na cadeira e leitura. Por quê? Porque são leis. Existe um rol? Tem. O que é que você vai ter amanhã? Eu troco de Sidão para Cidinho, se não cair amanhã uma questão de 8.112. Certo, pai. Então, 8.112 está dentro de quê? De um rol do direito administrativo. Lei de probidade administrativa, licitação, que eu não vou dar aula de licitação de probidade administrativa agora, no aulão de véspera. Mas estou alertando a vocês que vocês tomem cuidado. Quem estava com a gente antes teve a oportunidade de a gente bater várias vezes. Agora, se você caiu agora pela primeira vez, pelo menos você tem um entendimento de que isso é o perfil de que vai aparecer na prova de vocês. Vamos embora para as questões? Vem comigo. Olha, cara, presta atenção. Mas presta atenção de verdade, de coração. Pessoal em casa, tá tudo certo? Gente, em casa, tá tudo show? Eu quero olhar para cá. A mania depois da aula olhando para coisa, né? É mania peste, professor. Hein? Tá tudo ok? Delícia. Bom, gente, vocês escolham 3 cores. Tudo certinho? Escolham 3 cores. Eu vou destacar aqui em vermelho essa primeira. Eu quero que vocês sinalizem aí. Primeira questão. Vocês estão procurando? Primeira. Oitava. Não trouxe caneta de outras cores, não. Corta o dedo.
18 e 19. Então, 18, 19, 1 em qual? 1 em 8, tá? Então, vamos lá, gente. Bora. Me ajuda agora. 0, 1, 8, 18 e 19. Pronto. Vamos embora. Beleza? Vamos lá. Questão de número 1. Vamos para a tela. Corta para mim, corta para mim, corta para mim. Diz o seguinte aí. Everton, dá uma apagada aqui no quadro. Viu? Por favor. Não, moral da porra, né? Vai não apagar? Por que ele apagou? Vai, enquanto ele está apagando, ele está apagando, pô. Eu estou falando com eles. Por que ele está apagando? Bom dia, não? Ele sai uma hora dessa? Só porque você é Jesus? Olha, por que ele está apagando? Porque aqui existe uma hierarquia. Existe hierarquia? Que sim é esse? Existe hierarquia. Entra, meu filho. Se existe hierarquia, existe o poder. Mas se o poder disciplinar, se eu não tivesse levantado a bunda da cadeira e ainda pagar. Aí eu ia dizer, tu está lascado na minha mão. Eu não dou mais as questões de prova de você. Enquanto esse rapaz está pagando aí, apague, meu filho, com vontade. Tá? Ele foi porque ele respeitou a ordem. Se ele não fosse, eu ia dizer, você vai pegar 3 dias de suspensão. Os 3 dias que ele ia passar fora daqui, seria o quê? Poder hierárquico? Seria disciplinar, porque seria a punição imposta a ele. Já terminou? O exemplo acabou, vamos embora. Tá? Eu só esqueci de falar para você que não era para pagar aquele relógio que eu coloquei lá. Mas tudo bem, vamos nessa. Primeiro bloco, né, gente? Primeiro bloco, tá bom? Aí vou colocar aqui cozinha vermelha. Pronto, que vocês destacaram. Primeiro bloco, que é o bloco da administração pública. Evolução. Show? Vamos nessa. Vamos nessa. Bom, dica que eu dou para vocês. Não se atenham aos enredos da Copérvio. Esse foi uma delícia, porque como foi verdadeiro e falso, você tinha que ler os itens e marcar se está verdadeiro ou falso. Mas, geralmente, ele traz um texto e, no fim, ele faz associação com a relação da evolução. Perde-se muito tempo. Tá? Vamos para cima, que aqui ajudou. Diz o seguinte. O modelo patrimonial... Olha, quando eu falar parou. Beleza? O modelo patrimonialista separa o público de privado. Tu vai ler. Tu vai ler o resto peste. Tu em casa, lê, porque tá com tempo, a gente não tá. Já disse que o item tá o quê? Boa. Então, primeira questão, primeiro item, falso. Vamos para o segundo? O segundo diz o seguinte. O modelo burocrático tem como bases, é isso? A utilização de ferramentas de gestão provenientes da administração privada. Parou, como dizia o nosso saudoso amigo e eterno Caê, parou, presta atenção. Aldádia. Diz o quê? Que a burocracia nada tem a ver com o quê? Com a relação do privado. Se não, e o que tem a ver com a relação do privado? Gerencial. Bota aí. 3. No modelo gerencial, o administrador, olha, quando apareceu o não na tua prova, tu pisca. Se não gosta de piscar, então fica atento. Tá? Quando apareceu não, para e lê com cuidado. O não é vedação. Vedação é uma imposição que é raríssima. No modelo gerencial, o administrador não difere o público do particular. Parou. Porra, no gerencial há diferença. Onde não existia diferença era onde? No patrimonialismo. Então, questãozinha tá o quê? Tá o quê? Falsa também. Essa falsa. Qual é o nosso item? Letra E. Então, pessoal aí, letra E. Então, primeira questão, gabarito, letra E. Vamos para cima. Segunda. A segunda questão diz o seguinte. Segunda não, qual é, gente? Melhor. Oitava. Bom. Cara, observe que essa segunda questão, já vou botar uma corzinha aqui, é a mesma cor, só que eu vou usar aqui. Oi? Tem 2 oitavas?
Bom, enfim, é a oitava que tem aí dadas afirmativas a ser. Bom, beleza? Pronto, oitava. Então, estamos dizendo que é 8.1, né? Só faltava essa agora. Bom, oitava questão. Olha só o que é que diz a oitava questão, meus queridos. Ele diz o quê? Isso. Vamos lá. Acharam? Show de bola, gente. Diz o seguinte: dadas as afirmativas acerca dos conceitos de governo e administração pública. Cara, cuidado, que também é uma figura marcante. Lembre-se, governo é a relação de quê? O que é a relação de governo? É a relação política, mas não tem uma relação que tem povo, território e governo? O que é que tem povo, território e governo? Estado. Fica safo. O Estado é a relação de povo, território e governo. Quando a gente tem a particularidade do governo, a gente tem a representação de quê? De quê? Representação povo, representação do Estado através dos seus. Dos seus o quê? O que constitui o Estado, gente? Poderes. E quais são os poderes? Os 3 poderes que constituem. Show de bola? E, por fim, a administração pública. A administração pública ela é responsável pela execução das atividades administrativas. Beleza? Então, observe o seguinte, que aqui, como eu falei para vocês, é justamente aquele está entre, essa é a origem da administração pública, é aquele meio termo, é aquela troca que estava existindo e que a gente passou a entender que são figuras que vão cair, com certeza. Governo, Estado e administração pública. Beleza? Essas questões são sensacionais, que quando você for respondê-las, for em casa e leve o material amanhã, mas não pode fazer a prova com ele, mas até entrar e esperar você pode levar. Vá por mim. Vamos lá. Então, tópico cima. Governo é o conjunto dos poderes e das instituições públicas e privadas? Hein? Olha o erro da questão aí. Gente, instituições privadas não compõem governo. Instituições privadas não compõem governo. Item 1, errado. Item 2. Então, item 1 aqui, item 1, errado por quê? Porque não compõe governo a iniciativa privada. Item 2. O que é que diz o item 2? A administração pública é um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, entre outros que asseguram a satisfação das necessidades particulares. Cara, puta que pariu. Necessidade particular vai de encontro com o interesse da coletividade. Olha só o que é que eu falei. Que peste tem essa porta aí, hein? Ela tá fechando, não, é? Olha, gente, quando ele colocou aqui, ó, particular, ele fere até um princípio constitucional, que é o princípio de quê? De quê? Quando eu falo particular, quando eu agente público, eu ajo de acordo com a minha vontade, eu estou ferindo o princípio da... Lembre-se que eu falei que essa porcaria está presente dentro do LIMP, beleza? Então, preste atenção. Então, quando eu coloquei aqui o item 2, o examinador colocou particular, está errado, porque o interesse não é particular. O interesse é de quem? Interesse da coletividade. E quando eu falo interesse da coletividade, eu quero que vocês liguem o sinal de alerta. Já bati várias e várias vezes, não canso de bater, porque é importante. Lembre-se, no direito administrativo, e consequentemente no DB Administração Pública, existe o quê? O SP. Se dão premonição? Não. Os super princípios. É tudo super, é tudo grande. E quais são os super princípios? São super princípios dos quais norteiam a administração pública. Está me parecendo aqui, quando eu venho para cá? Norteiam a administração pública e, consequentemente, são basilares. Entre eles são quem? A indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público, esta que solidifica o bem da coletividade. Amém? Um amém desse, meu amigo, vai embora. Tô dentro, Sidão! Beleza? Vamos para cima. Aqui no aula e outros. Eita peste. É? Pronto.
É bom que assim trata os bichinhos bem. 3. O governo ainda pode ser conceituado como a organização. Olha só, o governo pode ser conceituado. Então aqui dá o quê, gente? Essa também está falsa, né? Essa está falsa e essa está falsa. Ah, se não, eu já sei qual é. Se eu disse que daqui vai cair, todos os itens são conceitos, eu tenho que comentar e você tem que escutar, e cala sua boca. O governo ainda pode ser conceituado como a organização, que é a autoridade governante de uma unidade política. Amém. Certinho. 4. A administração pública caracteriza-se pelas funções próprias de Estado. Amém? E a prática necessária para o cumprimento dessas funções. Coisa linda. Item 2, aliás, item 3 e item 4 estão corretos. Qual é o nosso gabarito, gente? C. C de Copérnico. Delícia. Vamos para cima. Qual é a nossa agora próxima? Do bloco? 18. 18, não é isso? Bom. Gente, a 18 diz o seguinte. Vocês viram que a gente conseguiu... Ó, uma foi a relação da própria evolução, a outra já foi o intercâmbio entre elas, que foi a relação governo, Estado, administração, e a gente está dando continuidade àquele rol do primeiro bloco. Vamos para cima. Diz o quê? 18. O modelo da administração pública gerencial não possui como característica. Olha, é por isso que eu sempre falo. O não, qual é o número, gente, aqui? 18. Ó, quando eu falo, gente, o não, ele tem que ser lido com muito cuidado. Já vai procurar o que não é. Mas o que não é o quê, Sidão? Ele vai encontrar o que não é gerencial. Beleza? O que não é gerencial. Aí você fala, e o que é gerencial? Todo mundo já sabe quais são as características do modelo gerencial. Foco, foco, foco. Em tarefa? Não. Foco em resultado. Quem é o ator principal? Os administrados. Os clientes. Beleza? Vamos lá. Marca da gerencial. É centralização ou descentralização? E que coisa linda. Vamos lá. O que é que ele diz aí? Eficiência como parâmetro. A eficiência como parâmetro. Cara, a eficiência, bicho, ele é o que eu vou marcar? É o que eu vou marcar? Ele quer o não, então não pode ser a minha. Essa tá certa. Mas ele quer a errada. Tá ligado? B. O controle de produto. Gente, a gente vai procurar o que não se encaixa na gerencial. Aqui, ó. Beleza? Letra A se encaixa. A eficiência é o parâmetro. B. O controle de produtividade dos setores e dos servidores. Certo. Cuidado, que ele falou controle. Aí eu vou lá e volto, porque a gente vai falando e os exemplos vão surgindo. Olha a palavra aqui, controle. Controle eu já falei tantas vezes em outros momentos. Estou falando agora porque surgiu a palavra. O controle, ele era alto aonde? Na burocracia. E ele não é que ele seja baixo, mas comparado ao anterior, ele é relativamente o quê? Baixo. Existe controle na gerencial? Existe. Mas o foco é no controle? Não, é no resultado. Mas o controle existe também. Só que... Estou me riscando? Tá lindo. Tô? Uma delícia, amigo. A gente bota água sanitária. Água sanitária tá uma delícia. C. Uma maior descentralização administrativa, inclusive como o uso forte da parceria como setor privado. E aí? Sim, cara. A gerencial ela tem uma forte descentralização. Eu falei isso para vocês. Tá? Letra E. A designação de parâmetros de quê? De parentes do segundo grau, sem vínculo com a administração pública. Ah, para, pai. Qual é assim? Olha, tá vendo como vocês estão doidos? Bando de peste. Essa desgraça aqui é segunda, é? É oitava. Até isso eu também tenho que olhar, é? E aqui? 18. Qual foi o gabarito? Pronto. 19.
Preste atenção. Botei todos os tópicos aqui. A gente falou da evolução, a gente entrou no governo através de questões também, e agora a gente vai bater em algo que é extremamente importante. Alguém vai fazer para administrador aqui? Não, que as vagas já vão ficar aqui mesmo. Olha, amém. O que é que acontece? Por que eu falei para a galera do administrador? Porque tem muitos assuntos que vão cair nos dois. Aí é lindo, porque tu vai ir, um exemplo, uma questão, essa aula aqui você deveria pagar em dobro, viu? Vou falar para as meninas lá que tem o que fazer com o administrador pagar em dobro. Olha, governabilidade, governança e accountability. Ai, Sidão, lascou. Accountability, lembra de quê? Do Pix do Sidão. Você tem que prestar conta para poder pegar o material da aprovação. Tá? A conta tem a relação com o quê? Com prestação de contas. Ok? E quando a gente fala da questão de governança e governabilidade? A governabilidade é o quê? E? Governabilidade. Nos lembra legalidade, é isso? Legitimidade, que tem a ver com o quê? Com a legalidade. Se algo é legítimo, esse legítimo ele é o quê? Legal. Então, quando você falar de governabilidade, lembre-se da legalidade, que tem a ver com o quê? Com a legitimidade. E a governança? Governança. O pessoal em casa está pegando direitinho? Tá certo? A governança tem a ver com a capacidade de gerir a administração pública. De implementação de políticas públicas. Então, veja só. Vamos dar 2 exemplos. Dilma, ela foi o quê? Foi impeachmentada. Então, eu pergunto se era política, não. Ela sofreu impeachment? Aí eu pergunto aos senhores, ela tinha governabilidade? Sim, ela tinha legitimidade, não tinha? Ela não tinha legitimidade? Ah, Sidão, mas ela infringiu o quê? Ela era. Na verdade, o que pegou nela foi o quê aqui, ó? A governabilidade. Ela não conseguiu mais gerir as políticas públicas. Ela não tinha mais aquele trânsito. Porque ela tinha legítimo. Ela não foi eleita? Se ela foi eleita, ela cumpriu devidamente. Lindo. Então, ela está dentro de quê? Da governabilidade. O que ela perdeu no seu comando foi o quê? A governança. Que é a capacidade de gerir políticas públicas. Ah, isso não, mas dela implicou também umas pedaladas fiscais. Era uma outra situação, mas o que a gente precisa saber são esses 3 pontos que a gente citou. Vamos para as questões. Vamos lá. Tópico 1. Agora é pai bola. Governabilidade refere-se ao poder político em si e consiste na capacidade política de governar, derivada da relação de legitimidade dos estados. E aí? Tá o quê, gente? Tá linda. Tópico 1, tá certo. Tópico 2. Governança pública pode envolver a forma como o Estado se organiza para prestar serviços à sociedade instrumental em relação à governabilidade. Linda também. Linda também. Já crava essas 2 informações como informações preciosas para a tua prova amanhã. 3. Governabilidade é a capacidade de decidir e de implementar políticas públicas. E aí? Está errado, porque aí ele está fazendo referência aqui, galerinha, a vocês são muito foda, viu, bicho? Não, quer dizer, eu ia dizer, não vão nem fazer a prova amanhã, vão. Eu vou nem dizer, vai estar certo, pô. 4. Governança corresponde aos mecanismos de avaliação das políticas públicas, vinculada ao correspondente planejamento estratégico. E aí? E aí, gente? Está errado, sabe por quê? Porque a avaliação de políticas públicas, elas acompanham por planejamento de resultados. Nada tem a ver com esse aspecto aí. Item 4 está errado. Item 4 também está errado. Ficamos em qual? Vem cá, mas essa não é 19 não que eu estava fazendo?
Tá vendo como vocês estão bizonhos? 19 qual é? É de novo. Vou dar uma dica para vocês, tá? Eita, gosta, né? Uma né? Tem mais alguma para esse bloco? Tem mais alguma para esse bloco? Não, né? Delícia. Bom, vamos para o segundo bloco. Não. Fica ruim? Ah, então quer para cá? Eu mato aqui. Pode deixar. Você que vai pagar mesmo. Não, porque esse controle que ele falou aqui de planejamento vai fazer para o administrador? Pronto, aí se ligue que aí você teria que... Aí no caso do específico você tem planejamento estratégico, planejamento operacional, tá? Mas para fundamentos de administração pública, ele não se encaixa. Ele se encaixa no específico teu do administrador, que é aqueles planejamentos estratégicos, operacionais. Por que não pagou? É tão preocupado com o povo, né? Então tá bom, vai para pagar, já para notar demais. Tira foto, tira retrato. Paga tudo essa peste. E risco quando eu não posso. Gente, olha só. O que é que acontece? A pessoa chegou, não foi? É 9h30. Olha, ninguém assim tá fora, todo mundo tá fora. Olha, até imagino por que estejam. Sei. É. Já pegou tempo furtando o nosso café. É peste. Você tá tão bonito. Esse cara depois eu vou contar a história desse rapaz, viu? Agora desse jeito você tá. Isso é para mostrar que ele tá forte. Olha, gente, é o seguinte, então fechamos o primeiro bloco. Fechamos o primeiro bloco, que foi a administração pública propriamente dita. Vamos para o segundo bloco. Então, eu coloquei com a cor vermelha, não foi? Segundo bloco, eu falei que era a administração pública DD, que é os passos do direito administrativo. Quando você falar passos do direito administrativo, subtendam-se o quê? Limpe, subtendam-se os princípios que estão explícitos, subtendam-se os poderes da administração pública. Todos esses que eu falei, que justamente eles são e foram fatores que ajudaram a evolução, que ajudaram a solidificação do modelo gerencial. Olha como uma coisa linda. Gente, presta atenção. Se vocês pegarem um examinador em específico, se ele ainda estiver na Copeve, ele vai colocar e fazer a prova assim. Como é que você sabe, Sidão? Agora que eu vi que está arriscando mesmo. Como é que você sabe? Não é à toa que meu apelido é bola de cristal. A burocracia, ela foi suprimida com a promulgação da Constituição Federal. Olha só. A burocracia, ela foi extinta. Primeiro, extinção, você já sabe que se cair está errado. Ele vai, sabendo que vocês foram meus alunos, ele vai dizer assim, o modelo burocrático, ele sofreu a evolução pelo rompimento do nepotismo e do patrimonialismo, você também sabe que não. O marco da evolução foi a promulgação da Constituição Federal de 88 para o início do modelo gerencial no Estado brasileiro. Sim ou não? Eu estou perguntando aos senhores que o modelo gerencial do Estado brasileiro surgiu com a promulgação da Constituição em 1988? 1988, é? Eu não era nem nascido. Nasci em 2008. Cara, não. A promulgação da Constituição não implicou no rompimento ou no surgimento, tampouco, do modelo gerencial. Ela apenas solidificou alguns direitos. Ela aqui sim. Aqui sim. Ó, tem vermelho? Tem. Aqui sim. Aqui sim. Aqui sim. A Constituição Federal, aqui, é por isso que é bebê. A Constituição é bebê e está no meio da administração pública, porque aqui surgem verdadeiramente os princípios constitucionais.
Show? Vamos embora. Segundo bloco. Quais foram o segundo bloco que eu falei, gente? Vocês estão tão espertos na aula, né? Bando de peste. Olha, era bom que ficasse assim, né? Nas aulas remotas, não ficasse dormindo. Ninguém dorme, não, é tudo selva aqui. Destaque aí. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a filinha. Decoraram? Eu não decorei, não. Só fui dizendo. 2, 4, 5 e 6. Ó. Primeiro bloco, ADM. Fechou. Segundo bloco, que é ADM, BB. Qual é, gente? Vamos lá? 3, é? 2. Vamos embora. Beleza? Aqui, neste bloco, a gente vai encontrar o quê? Constituição como marca, Constituição como ponto, Constituição como elementos que vão fazer você acertar as questões de prova amanhã. Tá bom? Vem comigo. 2. Gente, olha, café, delícia, feito por mim. Não faz tudo. Quase tudo. Em que, menina? Na minha cueca, o quê? Ah, não. Que aí não seria de graça, aí seria pago, muito bem pago. Não foi, não? Delícia, né? Delícia. Essa garrafinha de todos os domingos a minha turma toma. Consome esse da peste tudinho. Quando eu vou no final do mês, o que eu gasto de café... acho que a polícia está lá já. Eu botei até a polícia para fiscalizar o café. Segundo, essa lascou, viu? Essa doeu no coração. Sabe por quê? Porque, olha só, eu não sou bobo, e vocês também não. Amanhã eu vou para o comando da questão, não vou? Só que aí vai dizer, indica o texto. Fudeu. Não é? Aí vai ter que ler. Vamos lá. Fundamental perceber que nos Estados de Direito pode haver alguma inerência do Estado. Os poderes estatais só se justificam para a realização de interesses públicos. Perfeito. São, por isso, meramente instrumentais, mas só é interesse público. Olha só. Há passos que a gente não tem tanto tempo, mas quando tem é interessante. Você está estudando para resolver questões, esses textos eles alimentam muito, enriquecem muito tua cancha para você resolver questões, que não é o caso da gente que vai fazer prova amanhã. Assim, qualificados pela ordem jurídica, não aquilo que o eventual ocupante do poder entenda como tal. Cara, eu sou péssimo em português, mas interpretando esse texto, é isso? Interpretar o que está dentro, compreender o que está fora, né? O direito administrativo, neste caso, ele não quer o que está fora, ele quer o que está dentro, então quer a interpretação. Estou adiantando a cancha de português, é? Delícia, não sei não, viu? Olha, mas eu acho que é isso. É natural que tenha, mas apenas eu já iria daqui para frente ficar imaginando o quê? O experimento de qual princípio? Que ele citou aqui que o cara não pode interferir nas suas ações pessoais. Tem gente que já está ligado, né? Mas vamos lá. Qualquer situação ou na medida em que quiser exercê-la quando e na proporção em que não lhe atenda sido conferida a ordem jurídica. Bom, esse finalzinho, conferida a ordem jurídica, solidifica o princípio da legalidade. Você, gestor público, você, futuro servidor da Universidade Federal, você só poderá fazer aquilo que a lei determina. Vamos lá. O que é que diz aí o item 1? O texto trata do princípio da eficiência. Já era. B. O texto refere-se ao princípio da publicidade? Pula. C. O texto refere-se ao princípio da legalidade? Sim, você viu que no finalzinho eu até comentei isso? Né? O texto refere-se ao princípio da legalidade, porque no regime administrativo, observe, tópico 2 do edital de vocês, regimento jurídico, não é assim? Que fala? E o que é regimento jurídico? É a regência da Constituição Federal, é o que diz o que rege a administração pública, que é o norteamento do direito público. E, consequentemente, baseado no princípio da legalidade. Aí vai. Concretiza-se como submissão do Estado, Estado-gênero, ao direito, indica que a administração pública somente pode fazer o que a lei autorizar. Onde é que eu digo, linda, eu vou te usar amanhã, você é toda minha. Qual é o item aqui correto, gente? O pessoal em casa, o vermelho fica ruim? Vocês aqui também, né? Obviamente, né? Vocês aqui, o vermelho fica ruim?
Em casa? Também não. Tá tranquilo? Pronto. Cara, tá ligado aí? Vamos embora. Qual é a próxima? 3. Diz o seguinte. Dadas afirmativas a respeito da prestação... Sidão, essa é uma delícia. O que é que ele falou aí? Serviços públicos. Ou Sidão, serviços públicos não estaria propriamente dita naquele terceiro bloco? Existe uma lei de serviços públicos, mas você observa que a função do Estado é o quê? De prestar serviço público. Então, é uma questão que tem... Ela surgiu, ela cresceu, ela casou, o serviço público casou e continuou morando aqui nesse segundo bloco. Por quê? Porque continuou morando com os pais. Aí depois foi expulsa. E quando é que ela foi expulsa? Quando criou uma lei. Aí quando falei situações peculiares, aí ela encaixaria no rol do direito administrativo com algo mais intenso e profundo. No final da aula eu vou fazer ponderações sobre isso. E o porquê. Vamos lá. 3. Tópico 1. E aqui é bom porque essas questões de certo ou errado, aliás, de verdadeiro ou falso, então você fica safo, tá? Vamos lá. Nos casos em que tenham por objeto o serviço público essencial, a prestação de serviços públicos sobre regime de concessão, acho que eu vou botar esse negócio aqui, né? Eu fico tão longe aqui de vocês. Olha só. Nos casos em que tenham o objeto de serviço público essencial, a prestação de serviços públicos sob regime de concessão ou permissão dispensa a licitação pública. Certo ou errado? Certo ou errado? Qual é essa, gente? A terceira, né? Ó, terceiro tópico, ela está errada. Errada, e vamos lá. Terceiro tópico, qual é o item? 1, né? Item 1 está errado. Por quê? Porque serviço público, ele é, em regra, ter a necessidade de quê? Licitação. Observe o que ele falou, gente. Ó, ele falou em elementos importantes. Foi o quê? Concessão. Qual foi a outra? Missão. E tem outro? Tem. Licença. Dentre esses, existe apenas um, que ele é vinculado. O que é um ato vinculado? Que não dá margem ao gestor de escolha. Amém? E quais desses é vinculado? Licença. O examinador diz que licença é discricionário. Se dá um exemplo, a CNH. A CNH. O que é que você faz na CNH? Preencher os requisitos. Você tem CNH? Ela preencheu os requisitos. Você foi lá, fez o teste, passou? Quando passou direitinho, ela falou, balançou com tanta não convicção que eu não sei. Mas, enfim. Quando você passou, o cara chegou lá e falou, eu não vou te dar porque você está com a camisa azul e azul é CSA, CSA eu não gosto. E eu realmente não gosto. Ele fez isso? Não, ele chegou e falou assim, tu ganhou um cartãozinho desse? Você ganhou um desse? Você ganhou esse cartão? Tome, é seu. Eu dei. Ela preencheu os requisitos. E preenchendo os requisitos não é algo que se falar de discricionalidade. Algo que se falar de um ato vinculado. Show? Agora, é seu, filha. Agora não vai apresentar nas barreiras policiais, não. Concessão e permissão, esses necessitam de licitação. Ok? Vamos lá. 2. Serviços públicos não indelegáveis. Não indelegáveis. Presta atenção. Quando eu falo do SP, serviço público, eu botei para estar prestando atenção, vocês, esses pestes. Tá? Eu ia falar uma coisa, vocês me interromperam. Bando de peste ia cair da prova. Se vocês esquecerem, vocês vão ferrar, não vão acertar, não. Quando eu falar uma coisa igual assim, quando vai na minha explicação, diga, tá certo. É por isso que você tá na premonição. Se fosse besteira, você tá em outro lugar, mas você tá aqui. Deu merda mesmo agora, viu? Porque as coisas vêm no meu juízo, assim. Mas vamos lá. Olha, os serviços públicos, gente, tô brincando, pode falar, viu, gente? Tô brincando uma porra, não me interrompa, não. Delegáveis e indelegáveis. Olha, por que eu falei que o serviço público é o bebê da administração pública? Porque ele não é lá, não é low. Mas olha só, serviço público foi algo que na burocracia existia como mão do Estado? Porra nenhuma, você era mero contribuinte. Você trabalhava para o rei pegar o seu dinheiro e comprar uma roupa para a sua linda rainha.
Né? O quê? Ó, o que é que acontece? Quando a gente fala do serviço público, a gente tem que entender que esse serviço público ele foi abraçado no modelo burocrático, quando o Estado começou a ter essa percepção, e agora no gerencial, que o Estado é Estado, mas o Estado caminha a passos largos para ser o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É dizer que você não presta serviço público? É dizer que você deve prestar o serviço público de qualidade. Mas como é que eu presto serviço público de qualidade? Se eu tiver uma descentralização. E a descentralização é uma marca dos serviços públicos delegáveis. Se o serviço é delegável, ele é delegável graças ao instrumento da descentralização. Enquanto passos os indelegáveis são serviços propriamente de Estado. Exemplo, não vai acontecer. Ainda mais agora que vocês vão entrar. Já pensou se um governo quisesse privatizar as universidades? Aí eu pergunto a vocês, poderia? Poderia. Por quê? Vocês, alguém aqui é estudante de escola particular? Ou tem filho de escola particular? O que é que você tem? Tem educação. Então é delegável. Agora, eu posso delegar a função desse cidadão? Não. Não posso delegar a função dele. Nem a atual e nem a futura. Porque a atual ele é agente de trânsito, assim a gente chama, muda tanto os nomes de vocês, né? Olha, tá vendo? Vocês que transitam na faixa azul. Vocês que recebem. Eu não posso delegar a função dele. Trabalho. E no futuro, por quê? Porque é da polícia científica. São serviços que são indelegáveis. Então, eu não posso. Show? Vamos falar. Vai lá. 2. Então, gente, os serviços públicos são indelegáveis? Errado, porque tem uns que são. 3. É tarefa do Estado prestar serviços públicos diretamente? Sim ou não? Sim ou não? Até aí tá lindo. Ou sob regime de concessão ou permissão, mediante licitação. Aí eu pergunto aos senhores, concessão é oneroso? Concessão é oneroso? O que é oneroso? Exemplo, eu faço, tem a Real Alagoas, ganha a licitação, compra ônibus e mete bronca ao contrato de 30 anos. Os contratos são bem extensos. 30 anos. Aí chega 2 anos, o Estado fala, o Estado, digo, na figura do município de Maceió, Real, eu quero agora desempenhar a função pública, eu quero agora transporte, vocês estão fodidos. Isso é uma merda, o transporte, mas ele pode. Aí eu pergunto a vocês, o contrato é de 30, eu só cumpri 2, o que é que o Estado faz? Pega, o Estado pode? Pode, por quê? Porque é uma relação unilateral, é um rompimento do contrato unilateral. Aí eu pergunto aos senhores, e a empresa fica no prejuízo? Não, porque ela vai ser indenizada. Beleza? A permissão, já está falando permissão. A permissão era onerosa para o Estado? Não, porque ela também é um ato discricionário, mas é um ato que quando o Estado diz o seguinte, por exemplo, eu estou dando a você, Everton, a permissão de ser o Sidão no remoto. A permissão que eu dei a ele, eu posso retirar? Posso. E eu vou pagar alguma coisa? Porra nenhuma, já botei 3. Quantas aprovações eu botei nas tuas costas já? Quantas aprovações? Fale alto, porra. Pronto. Ele vai querer o quê de mim? Mais do que eu já dei para ele. Outra? Aí tudo bem. Mas aí ele vai ter que ficar pianinho. Quando eu tirar, ele vai ficar calado. Ah, eu não fiz o que falou. Não vou pagar porra nenhuma. Tá? Ponto. Então, gente, tá o nosso gabarito aí? Qual é a letra? Vem cá, o que teste vocês têm? Tem a porra do café aqui para vocês falarem e não pararem. B, é? Puta que pariu, mas estão tudo doido. B, o único doido aqui sou eu. Ô, Rafael, a segurança do café? Aí tá certo. Quarta, não trabalha no presídio, trabalha aqui. Quarta. Dadas afirmativas a respeito do conceito de regime jurídico das empresas públicas de sociedade e economia mista.
Olha, se não, mas não estava no 3, não. Tá não, filho. O que ele falou aqui ainda continua no bebezinho, que é a... Aqui não pode não, né, Everton? Que é a organização da administração pública. A ADM pública, ela é regida por quem? Por direito, por a administração direta e por administração o quê? A direta são os 4 e as indiretas são os... As 4 aqui recebem nome de quê? União, Estado, Município e DF. Qual é o nome que é dado a esses caras aqui? O quê? O agentes políticos. E o de baixo é chamado de quê? O de cima são chamados de agentes políticos, os de baixo são chamados de agentes... O quê? Entidades administrativas. Aqui recebe o nome de entidades administrativas e aqui recebe o nome de quem? Entes políticos. Lembre-se, falar em entidades é falar dos 4. Quais são os 4? Vem para a Caixa, você também. Vem, Caixa Econômica. BB, Banco do Brasil. Aí você tem o quê? O FAO. E as fundações públicas. Presta atenção. Os 4 aqui têm regimento jurídico de direito público. Regimento jurídico dos 4 de cima de direito público. Os 4 de baixo, todos são de direito público? Não. Só um é. Só um é. E quem é? É o que vocês vão fazer em parte, papai. O FAO. Ela é dotada de personalidade jurídica, de direito público. A Caixa, direito privado. Banco do Brasil, direito privado. Ô, Cidão, e as fundações? Aí enche a boca. Públicas. Ela engana você. A regra dela é ser de direito privado. E qual é a exceção? Direito público. Vem comigo. Ó, diz o seguinte. Então, toca 1. A criação, é isso? Tá certinho? Vocês falaram que tinha 1.1, 8.1, 8.1 de quê? Tinha, não foi? Ah, beleza. Ah, repetida, né? Tá, tudo bem. Dadas as afirmativas a respeito do conceito do regimento jurídico de empresas públicas e sociedade de economia mista. Atenção, já vou dando uma para vocês, de todos os níveis. Aliás, todos os níveis não, para todos os níveis está tudo que eu estou falando. Né? Mas para um cargo específico, essa informação ela vale ouro, que é o do administrador. Qual é essa informação? Lembre-se que você vai ter licitação no seu específico. Me corrija se eu estiver errado. Não vai ter? Vai. E aí, o que é que eu quero que vocês entendam? No geral, fundamentos da administração pública, não esperem coisas absurdas de caírem. Vai estar dentro disso aqui. Mas você que vai fazer para administrador, presta atenção no processo licitatório que eles vão pegar matando nos dados pontuais da licitação. E um dado que eu posso falar agora de maneira geral, porque essa cai para todo mundo, é você entender o seguinte, que essa nova lei de licitação, ela só é aplicada, aliás, melhor colocar, ela não é aplicada para a Caixa e nem para o Banco do Brasil. Isso é em regra. Em regra, Caixa Econômica e Banco do Brasil não estão sob o domínio da nova lei de licitação. Elas, lá em 2016, foi criada uma lei específica para essas duas. Então, guarda essa informação, tá? Isso, em especial, de maneira geral, e o alerta que eu dei para a galera que vai fazer para administração, para administrador, porque ele pode querer situações peculiares da legislação de licitação. Mas vamos lá. A criação de empresas públicas e sociedade de economia mista é forma descentralizada da descentralização administrativa. E ambas carecem de autorização em lei específica para serem criadas por expressa exigência constitucional. E aí, gente? Está errada. Né? Por que está errada? Oi? Alguém falou. E aí, Eric? Está falando o quê? Qual é o erro dessa aí, Eric? Boa, garoto.
Boa. 2. A exploração direta das atividades econômicas pelo Estado, por meio de empresas estatais, devem ser realizada quando se mostrar mais eficiente e econômica em virtude do interesse público. Gente, quando eu falo da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, elas foram criadas com o instituto de quê? De explorar a atividade, mas isso não quer dizer que em algum momento ela não possa desempenhar a função pública. Pode. E deve. Olha só, o FGTS, aonde que você coloca? Coloca no Nubank? Não sabe. Nubank é foda, o cara não sabe nem quem é o dono do cara. O negócio é pô, né? Enfim, oi. Também. Elas não entram dentro da relação do processo, uma lei específica, do Lei da 14, que é geral para todo o serviço público. Tá? Eu sempre cito essas duas porque são as duas mais usuais. E, consequentemente, quando ele coloca a relação das estatais. Elas não são regidas. Então, sim. Quando a gente fala mista, a mista é que você fala em qual composição? Porque, cuidado, quando você usa a palavra mista, por exemplo, casal. A casal é uma empresa mista. Aí o que acontece? Tu tem o quê? Tu tem regimento? Você é seletista. Então, quando é mista, realmente você tem essa característica. Entendeu? Vamos lá. Tópico 3. Tópico 1. Não, o tópico 1 tá certo. Tá. Eu falei que estava errado, foi? Então, desconte, viu? Tá certo, pô. Eu falei que estava errado, foi cometer outra coisa e coloquei, né? Tá vendo? Tá certinho. Esse já é o nosso. Já tava tudo doido, né? Tá certo, pô. Oi. O quê? Tá certo, a top conta tá certo. Top conta tá certo. Viu? Não, a top conta tá certo. Não tem. Não. Não, o que eu digo? Criação de empresas públicas, sociedade de economia mista de forma descentralizada e administrativa, e ambas carecem de autorização em lei específica para serem criadas por empresa, por expressa exigência constitucional. 3. Diferentemente das sociedades de economia mista, as empresas públicas têm atribuições exclusivas de prestar serviço público. E aí? Exclusiva não. Ela é a exceção quando ela presta. Tópico 1, quarta questão, letra A. E agora é a... A C? Peraí, calma. É a C que tá, é? Tá. Show de bola. Então, o meu aqui tá a letra A. Show. O quinto qual é? Administração pública, é isso? Tá certo a quinta? Olha a ordem aí, porque o meu aqui não saiu 2 outros, só saiu 1. Pronto. Vamos lá. Quinta questão. A administração pública, para exercer as funções, tá certinho aí? Pronto. Para exercer as funções que lhes são próprias, estruturam-se em diferentes formas e compreende diferentes órgãos e entidades. A respeito da autarquia, é correto afirmar. Aí aqui a gente vai. Essa é a quinta. Olha só o que é que a gente traz na quinta questão, senhores e senhoras. Ele falou entidade e falou o quê? Órgão. Olha a dica. Entidade, você é pessoa jurídica. Você não tem personalidade jurídica. Olha só. Cidadão, ele é o quê? Uma entidade da aprovação. Por quê? Porque ele tem CPF. Eu respondo pelos meus atos. Mas o seguinte, eu pego aqui o Eric não, eu pego aqui o Everton e dou a mão usada na cara dele. Quem é que deu uma tapa na cara dele?
Minha mão. A minha mão é o quê? Ele vai processar a minha mão? Não, porque a minha mão é um órgão. E o órgão é despersonalizado. Você vai processar quem? O cidadão. CPF. Então, presta atenção. Quando a gente vai... vocês vão para onde? Para o FAO. O que a UFAO é? Autarquia. Se é autarquia, ela tem personalidade jurídica. Qual é o direito dela? Tem que saber. Direito público. Aí eu pergunto aos senhores. Ela está vinculada à União? Ela tem vínculo com a União? Ela tem vínculo com a União, gente? No sentido de origem? Sim. Ela é quem? Você é aqui em Alagoas? Alfaro? Não é. Então, ela tem o quê? Tem um polo referencial da administração direta. A administração direta queria e precisava oferecer educação e disse o quê? Vem, filho, seja criado, Alfaro. Então, não está no item, não? Tem uma, está certa? Então, mas é o que eu coloquei, uma certa. Mas muitos disseram que estava na C. Eu não botei? A 1 está certa, que até falei lá. Mas só que disseram, no meu gabarito, ela está letra A, 1. 1, letra A. Aí eu botei A aqui, disseram que era C. Está ou C de vocês? Onde é que está o item 1 certo? Pronto, então. Pronto. Então coloque aí, ó. O item 1. O A, item 1. Não é isso que está aí? Pronto. E qual? Oi? Peraí, deixa eu terminar aqui e a gente volta para essa dúvida aí. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala na relação da UFAO, a gente tem a autarquia, personalidade jurídica e direito público. Se o direito é público e ela está associada, ela veio de quem? Da criação, a União, a administração direta de UFAO, seja criada para desempenhar o quê? Educação. E no desempenho da educação, a ela foi dada autonomia o quê? Política, administrativa e orçamentária. Só que você observa que entre a União e a UFAO existe um órgão. Que órgão é esse? O MEC. O MEC, ele é o quê? Ele é uma entidade? Não, ele é um órgão. Ok? Ele é um órgão. Então, se ele é um órgão, ele não tem personalidade jurídica. Então, se você quiser processar, exemplo, como eu citei para vocês, a gente tem um processo da UFAO lá de 47%. O sindicato entrou contra quem? Entrou contra o MEC? Entrou contra a União? Entrou contra quem? Contra a UFAO. Porque a UFAO tem personalidade jurídica. Ok? Então, vamos lá. Então, o que é que ele diz aí? Sobre as autarquias, ele coloca aí. Letra A. São órgãos da administração pública e sujeitam-se ao regime jurídico administrativo. Autarquia é órgão, autarquia é entidade. B. Integram a administração pública direta. E aí? Não. C. Integram a administração pública direta? Não. D. Integram a administração pública indireta e sujeitam-se ao regime de direito privado? Não. Letra E é a correta. Letra E está aí. Integram a administração pública? Quinta questão, letra E. E na sexta, o que é que a gente tem? Sim, quarta, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a dúvida da 2? Vocês querem que eu comente a 2? Tá, vamos lá. Presta atenção. Vamos lá. O que é que a questão coloca aí? A exploração direta de atividades econômicas pelo Estado, por meio de empresas estatais, devem ser realizada quando se mostrar mais eficiente econômica em virtude do interesse público. Cara, não é pelo interesse público. Quando a gente fala da intervenção econômica dessas empresas, você tem que vincular a segurança econômica. Bicho, as empresas públicas de sociedade de economia mista, elas são criadas para explorar o quê?
Explorar a atividade econômica. Então, a gente não ousa imaginar que é um interesse público. O interesse público é vinculado ao serviço público propriamente dito. E elas foram criadas para quê? Explorar a atividade econômica. Então, não é o interesse público. O interesse é a segurança econômica. O que acontece quando o Estado, o dólar dispara? O que é que o Estado faz? O que é que o Estado faz? Ele age pela intervenção econômica. Ok? Quinta questão, qual foi? Sexta. Olha aí. O poder administrativo que corresponde, dentre outras, a prerrogativa, então coloca aí, para não ficar com dúvida, quando é necessário para o controle da segurança nacional. O que é que diz aí a sexta questão? Cara, sexta questão, poderes. Para a gente fechar o segundo bloco. Está dentro, pai. Sexta questão, poderes. Quando a gente fala da relação desses poderes, o que é que a gente tem que imaginar? O poder administrativo que compreende, dentre outras prerrogativas, olha a palavra, prerrogativa / sujeição. Prerrogativas são direitos. Sujeições são o quê? Limitações. E aí o que é que a gente tem? O poder administrativo que compreende, dentre outras, a prerrogativa de avocar. O que é avocar? Chamar para si. Chama para si quem domina e quem tem o quê? Hierarquia. Essa avocação, ela pode ser horizontal e vertical? Boa. Então diz o seguinte, é denominado de poder. Poder de polícia? Não. Normativo? Disciplinar? Por que demoraram a responder disciplinar? Cara, só vai falar disciplinar se tiver o quê? Valeu. Se tiver sanção, tá tomando conta do café, né? Se tiver sanção, não tem sanção, não era. Letra D, hierárquico. Fechamos aí o bloco 2. Olha só, qual é a letra aí, gente? D. D. E por fim, vamos para o terceiro e último bloco. Ok? Apaga aí, arrocha aí. Psicológico, é? Terceiro bloco é o que falta aí, vamos lá. Vão destacando aí enquanto ele está apagando. Tópico 1 já foi. 2, 3, 4, 5. Pronto, vamos lá. Aliás, questões 7, 8. Tem 2 8, né? Então, é uma que tem assim a oitava. Quando a prestação do serviço público. Tá? E 9 e 10. E 11. Pronto, show de bola. Então, vamos começar. Começar pela sétima. Oi. Não. Prerrogativas. Prerrogativas são direitos e sujeições são limitações. Sujeições e limitações. São princípios que também norteiam e controlam o poder. Olha só. Sétima questão. Vamos lá. Sétima questão. Entendeu, Aline? Agora entendeu, não foi? Mas é aquela história que eu falei para você também. Gente, não é realmente que está procurando chifre na cabeça do cavalo. Tá ligado? Banda de peste. Aluno é raça peste. Sétimo. Terceiro final. Terceiro bloco. Boa, coloca aí. Aqui não dá não, né? A professora está aí? A professora Luciana chegou? Tá ótimo. Então. Posso colocar aqui? Pronto, show de bola. Show. Vamos lá. Gente, preste atenção. Terceiro e último bloco. E? Tudo bem, professora? Está esperando?
Tem café que a senhora pediu até aí, professor? Seu café? Está bem servido aí para as meninas? Muito bem. Olha só, terceira e última abordagem, terceiro e último bloco. Que sorrisinho é esse seu, Érica? Oh, café. A café, botou para roubar. Olha, como é? O Eric, né? Tá mesmo, ficou vermelho ele, né? Gente, presta atenção. O que é que a gente vai para agora? Novamente. Eu vou bater na tecla de que esse terceiro bloco é um bloco muito importante. E aí a gente vai ter que entender o seguinte. O terceiro bloco aqui, ele fala das leis. De todos os que eu falei no primeiro e segundo bloco, me corrijam se eu estiver errado. Apenas um. Eu disse, olha, ele surgiu aqui, ele cresceu, ele casou, mas continua morando com os pais para economizar. Serviços públicos. Depois, muito depois, que o pai já não aguentava, ele foi morar sozinho. E o morar sozinho dele é uma outra abordagem que ele veio para cá. Aí sim, os serviços públicos propriamente dito, nos know-how de suas características, eles são explorados. Mas vamos lá. Se não, tem algumas leis, tem. São elas o quê? Aí tem a 8.112 puxando por força, tem a LIA, tem a licitação, tem o processo administrativo. Processo administrativo, eu botei PAD aqui, mas você está ligado que o PAD propriamente dito, ele é o PAD, é o PAD, vou botar aqui, é o PAD e tem o padre. Qual é o padre? O padre é aquele que você reza para não entrar. Que é o processo administrativo disciplinar, ele é específico para aqui. Ok? Outro detalhe, presta atenção. O PAD, que é o processo administrativo genérico, é aquele que serve para todos. Que, na verdade, você tem que entender que o processo administrativo, ele é para os administrados. Quando eu criei a lei, eu não, né? Quando foi criada a lei de processo administrativo lá, na década de 90, esta lei foi criada para assegurar direitos e deveres dos administrados. Beleza? Para todos. Se quer saber de PAD, da 8.112, é até bom saber. E aí a dica que eu dei para vocês durante essa semana que a gente teve alguns encontros. Concurseiro que quer entrar no Serviço Público Federal, ele tem que decorar 8.112. Tem que decorar 8.112, buscando as vantagens para se sentir na investidura do cargo, decorar as suas restrições para que você não cometa e não responda um processo administrativo. Ou seja, é fundamental você conhecer a 8.112. É o maior instrumento de motivação para você ter. Vamos embora. Agora é pá. Terceiro ou sétimo. De acordo com a lei 8.112, é expressamente proibido ao servidor público. Vamos lá. Essa questão eu queria que vocês fizessem um asterisco nela. Por quê? Porque é uma questão de 8.112, mas que pode vir também como um cara de quê? De ética no serviço público, que está no teu edital. Tá? Quem não leu ética no serviço público, 7 páginas, você lê rapidinho. Vamos lá. Ele não pode, é expressamente proibido. Letra A. Promover manifestação de apreço no recinto de repartição? Isso é vedado, né? Essa já é a nossa... Oi? Já é a resposta, né? Exercer o comércio na qualidade de acionista, lembre-se, é proibido, né? Próxima. Isso. Então, qual é o gabarito 7? Letra A de aprovados. Diz o quê? Quando a prestação de um serviço público, olha aí, o serviço público já na fase adulta, não, já casado e morando só. Quando a prestação de um serviço público pode ser executada por particulares ou entes da administração pública indireta, regido pelo direito privado, mas permanece com o Estado a titularidade desse serviço. Dá-se a forma de prestação denominada... Gente, presta atenção, presta muita atenção. Quando a gente fala da delegação,
Quando o Estado delega, ele continua com a titularidade. Delegou, titularidade continua. Ele delega o serviço, mas a titularidade é dela, do Estado. Então, essa descentralização, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser por quê? Por outorga ou por quem? Por delegação. A delegação você faz o quê? Descentraliza a atividade administrativa. E transfere o quê? Apenas a execução do serviço. Então, lembre-se, delegação, você transfere apenas a execução do serviço. Outorga, você transfere o quê? A execução do serviço e, consequentemente, a titularidade. Outorga, exemplo. Alfal. Foi delegação ou outorga? Porque é titularidade e a prestação do serviço. Então, vamos lá. Então, baseado no que foi exposto, a gente tem o quê? Qual é? Letra A, desconcentração. Desconcentrada? Desconcentrada é que falei, órgão. Quando falar o O, lembre-se de órgão. E aqui não tem nada a ver de órgão, porque trata-se de quê? Da descentralização, né? Centralização por outorga, centralização por delegação, descentralização por outorga, letra E, descentralização por delegação. Repetindo, por delegação, transfere-se a execução do serviço. E a titularidade permanece. Qual é aqui? A oitava? É. Nona. Nona questão. Olha, nona questão linda da Lei de Probidade Administrativa. Lei de Probidade Administrativa. Vou pegar os... Não, preste atenção aqui. É saber o artigo 9, artigo 10, artigo 11. Primeiro, você enriquece licitamente. O segundo, você dá prejuízo ao erário. E o terceiro, atenta contra os princípios da administração pública. Vamos lá. Alberto, servidor público, percebe uma vantagem econômica indireta para facilitar a alienação de um bem público. Quem estuda outros direitos, e principalmente direito penal, controle-se, que não vai cair na prova. Concorrendo dessa forma, para que Oswaldo, seu primo, enriqueça ilicitamente. Aí eu pergunto a vocês, é importante identificar os agentes. Alberto era quem? E seu primo? Era servidor público? Era apenas primo de Alberto. Ele sabia da qualidade do mesmo? Estava aí, né? Aí também. Vamos lá. Aí diz o seguinte, causa prejuízo ao erário apenas? Cuidado. Por quê? Eu falei já várias vezes isso. Qual é essa? Nona, né? Ela. Quando você enriquece ilicitamente, consequentemente, você dá prejuízo também a quem? Você enriquece ilicitamente e também dá prejuízo ao erário. E, por tabela, atenta contra os princípios. Só que você vai responder pelo mais gravoso. Vamos lá. B. Importa enriquecimento ilícito apenas? C. Importa enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, causa prejuízo ao erário. Presta atenção. Senão, mas você não fala que o cara só responde a um? Ele não falou em qual o cara responderia. Se ele responderia... Não, ele quer saber o seguinte. A ação do cara ensejou em quais artigos? Claramente os dois, sem medo de ser feliz. Então, qual é essa aí? C. E a décima? Vamos lá. Décima diz o quê? De acordo com a legislação vigente, das decisões administrativas, cabem recurso no âmbito do processo administrativo da administração pública. Nesse contexto, dadas as afirmativas, ele quer saber o seguinte. Tópico 1. E é importante, viu? Porque essa questão é de processo administrativo vai cair. E cada alternativa dessa é uma característica do processo administrativo. Deixa eu dizer uma coisa. Apesar de ser uma lei federal, é uma lei federal, mas quem na ausência dessa lei não tem, baseia-se nela. Ok? Se o cara falar, a lei tal, é uma lei municipal, não é. Mas pode dizer, apesar de ser uma lei federal, poderá ser aplicada na ausência normativa, tranquilamente. Então, diz aí o tópico 1. O recurso administrativo tramitará, ao máximo,
por 3 instâncias administrativas, salvo a disposição legal diversa. E aí? Corretíssima. 2. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 7 dias, eu já falei para vocês, 7 não combina com direito. São 5 dias. 3. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses difusos, têm legitimidade para interpor recurso administrativo? Gente, os direitos não são difusos, são coletivos. Coloca aí. E aí, como eu te falei, vou dar mais uma vez um exemplo. O que aconteceu com a UFAO, a ação do sindicato. O sindicato... Não, uma coisa... Não. Coletividade, que é a representação, é uma coisa. Então, exemplo, eu estava falando aqui. Os servidores da UFAO. Os servidores da UFAO, eles formam uma coletividade desses servidores. Foi o que o sindicato fez. O sindicato entrou com a ação de buscar esses 47%. Então, e outro detalhe aqui, quando a gente fala desse processo administrativo, nessa seara. Quando o pleito é atendido, ele não é atendido para apenas aquela categoria que era vinculada ao sindicato. Ele é extensivo a todos. Agora, o que é que acontece? Sobre o ganhar retroativo, é necessário que você tenha assinado alguma documentação em termos de advogado para que você possa receber. Mas vai ser implementado para você no momento que você colocou. Qual é a alternativa correta? Se falta ainda a 4, né? Então, o 3 está errado, porque são coletivos. 4. Os recursos das decisões administrativas devem observar as razões de legalidade e de mérito. Certinho. Certinho. Tópico. Qual é esse aí? B. 10ª B. E finalizando, a 11ª questão, a gente tem o quê? A tal alternativa que apresenta correta a correspondência entre a classificação e as formas de controle administrativo. Todas essas provas, ultimamente, têm caído questões de controle, tá? Presta muita atenção. Então, coloque aí no material de vocês. Coloque essas informações aí. Formas de controle. Anotem aí. Você tem que entender o seguinte, gente. Quando a gente fala de formas de controle da administração pública, existe o controle de origem, coloca aí. E aí o cara vai pegar, colocar o nome que você já viu e vai ensejar numa classificação equivocada. Tá bom? Então, enquanto a origem, ele é o quê? Controle interno, externo e social. Origem, ó. Controle externo, interno e social. Isso é enquanto o quê? A origem. Ele surge aqui. A origem dele é esse tipo de controle. Você tem o controle enquanto ao momento. Ele pode ser prévio, pode ser o quê? Posterior, ou pode ser concomitante. Então, isso seria o quê? Seria o momento. Posterior, concomitante. Ok? E prévio. Ainda tem café? Há café? Gostoso o café, né? Gostou? Quero, com certeza. Ok? Aí tem quanto ao órgão, né? Quanto ao órgão pode ser administrativo, pode ser judiciário e pode ser legislativo. Existe também a relação do que a gente fala de controle quanto à natureza e controle quanto à iniciativa. Quanto à iniciativa, controle iniciativa é se é de ofício ou é a pedido. Isso é iniciativa. Está falando iniciativa. Quem é que inicia? É de ofício ou por provocação? E aqui despenca quanto à natureza. A natureza tem o quê? A natureza ela tem a relação da legalidade e mérito. Natureza, legalidade e mérito. Essa natureza despenca legalidade e mérito. Ó. Oi? É o de iniciativa. Iniciativa. Que pode ser de ofício ou a provocação.
Ok? Essa é a última, né? E a última é essa? Tendo a última, né? Vamos embora. Mas aqui então tem hora, né? Vamos lá. Não, mas faltam só duas. Vamos lá. Ação alternativa que apresenta a correta correspondência entre a classificação e formas de controle administrativo. Aí vamos lá. Letra A. De acordo com o momento. Nós observamos que o momento é o quê? Momento, ele é prévio, concomitante ou posterior. E aí, tá certo a letra A? B. De acordo com a origem. O que é a origem? Controle externo, interno ou social. Errado. D. Controle com o fundamento. O que é esse controle com o fundamento? É o controle do poder ser hierárquico ou finalístico. Certinho. O fundamento, gente, é justamente esse aspecto, que é a relação da subordinação. Tá? Esse é o nosso gabarito correto. Lembre-se, outra informação aí. Administração direta e indireta. Há controle hierárquico, a supervisão ministerial. Próximo. Então, essa qual foi? C. Então, agora para 12. O quê? É isso aí, quanto ao fundamento. A D. Você falou D? De acordo com o órgão, quanto ao órgão, ele pode ser administrativo, ele pode ser legislativo, ou parlamentar, ou judicial. Esses são os órgãos. 12. No contexto da administração pública, há dos princípios que regem a sua atuação. O controle exerce um papel fundamental à Constituição de 88. Traz diferentes formas de controle a ser exercida por diferentes sujeitos do plano constitucional. Quanto ao controle da administração pública, sua natureza, seu regimento e seus tipos. Assinala a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Exercício de controle externo na administração pública destina-se exclusivamente ao combate à corrupção? Não é exclusivamente, né? B. Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, mantêm sistema de controle interno, sim, com finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional? Certinha. Essa questão foi copiada e caiu para o Tribunal de Contas do Estado. C. A Constituição Federal não prevê controle externo aos municípios. Absurdo. D. Os atos administrativos discricionários são imunes ao controle? Lembre-se que eu falei, discrição é margem, mas eles estão à margem de uma lei. Então, nada a ver. O controle externo deve sempre limitar-se à legalidade? Absurda. 13. Vamos lá? 13. De acordo com a lei 14.133, de licitação, ele diz o seguinte: são princípios observados na aplicação da lei de licitação e contratos administrativos, entre outros. Olha, pessoal, como eu estava no planejamento, eu vou terminar essa, a professora de português entra, e como eu vou ficar com vocês até o dia, no finalzinho a gente pega essas últimas, tá? Vamos lá. O planejamento, a segregação e as funções, o julgamento objetivo. Certo ou errado essa aí? Isso, a licitação ela traz isso. 2. É possível aplicar margem de preferência em um processo licitatório? Sim, é possível. Você tem margem, a gente viu que existem margens, né? 3. Adjudicação. O que é adjudicação? É dar ao licitante aquilo que ele ganhou. Ao vencedor do certame licitatório. É compulsória. É compulsória. É compulsória? Olha só, adjudicar é compulsório, sim. Sidão, mas eu vi em algum momento, preste atenção, cara. Adjudicar é dar aquilo que ele licitou. Adjudicar é diferente de conceder o contrato. Porque ele quis induzir você ao erro e dizer o seguinte: não, o cara não, a administração pública não é obrigada a dar, não. Ela não é obrigada. Mas se ela for dar, ela vai adjudicar de quem licitou. Por isso está correto. Item 3. Então, letra E.
E aí vocês ficam com o português e depois a gente... O microfone, dá uma carga dela aí. Levanta a... Encerra a gravação. Encerra aí. É. Deixa eu botar aqui. Estica a coluna, quando apaga o quadro.